Gol! Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre liderança. Essa semana eu tive um encontro, né, com alguns amigos que a gente faz todo ano. São amigos empresários que têm seus projetos e a gente se ajuda mutuamente ali a fazer nossos negócios crescerem e a gente compartilha, né, em algum momento os nossos desafios, digamos assim, como empreendedores, né, e como líderes. E é impressionante, assim, como a gente se encontrando e compartilhando o que a gente vive, o que a gente passa, né, as sensações que a gente tem, como as dores são muito comuns de um líder, né. Um líder, ele por si só, ele é um cara solitário, né. Principalmente quando você é o número um de um negócio, ou seja, quando você realmente é o que puxa a fila, digamos assim, a sua responsabilidade ela é absurda, né. E as pessoas às vezes me perguntam: "Pô, cara, eu queria montar minha empresa, eu queria empreender, enfim, né, eu queria ter meu próprio negócio, o que que você diria para mim, cara?" Eu falei: "Cara, como é que é? Respira, respira que passa", né, porque é um mundo muito desafiador, é um mundo muito diferente, né, é um mundo muito, dinâmico, volátil, você, né, tem que se preparar. Eu vi uma frase, acho que foi do Ricardo Amorim, falando que empreender é mais ou menos assim, você está jogando basquete, né, você sobe para pegar o rebote, quando você cai com a bola na mão, você olha, o jogo virou, né, não é mais basquete, é futebol, você está dentro da área e é pênalti contra você. E é mais ou menos assim, as coisas mudam muito rapidamente, a economia digital ela traz essa velocidade, né, de mudanças no consumo de informações, enfim, acelera muito os processos. E a pandemia ela veio e acelerou, eu acho que o nosso desenvolvimento aí, que a gente esperava ali para 5, 6 anos, ela acelerou em um ano, né, tudo que a gente pensou ali a partir daquela necessidade, a gente colocou em prática no digital. Então, isso tudo traz um acúmulo para a cabeça das pessoas e dos líderes, sobretudo, de que a gente está com aquela sensação de que está perdendo algo o tempo todo, né? E isso reflete muito no relacionamento que a gente tem com o nosso time, com a nossa equipe, né? E às vezes, assim, gera frustrações, né? A sua velocidade e o seu comprometimento com o seu negócio, sendo o número um do seu negócio, ele é muito diferente já das pessoas que são o número 2, número 3, número 4, ele já é muito diferente, né? Você é capaz de cortar na sua própria carne, você é capaz de abrir mão de muita coisa em prol da sua equipe, em prol do seu time, você se sacrifica literalmente pela equipe. E aqui, numa boa, não é nenhum tipo de vitimismo, não. É muito em função porque você montou isso e você acredita que aquilo vai dar certo. Só que acontece, às vezes, alguma camada de frustração quando o resultado não vem, né? E isso, na cabeça do líder, precisa ser trabalhado de uma maneira muito particular, e requer um nível de maturidade, de inteligência emocional muito grande. Alguns líderes, eu ouvi essa frase também em algum lugar, eles beijam para cima, ou seja, aquilo que está acima da sua hierarquia, seja os clientes, né, fornecedores, parceiros e tudo mais, aquilo que ele coloca como, pô, isso aqui está acima de mim, eu vou beijar, eu vou carinhar, eu vou tratar bem. E o que está para baixo ele chuta, ou seja, minha equipe eu vou chutar, né? Eu quero resultado. E o líder, cara, ele tem que ser líder tanto quanto ele lidera, no momento em que ele lidera, isso pelo menos é na minha visão, tanto no momento em que ele precisa ser liderado, né? E você ouvir um contraponto, você ouvir uma opinião contrária, isso não deve jamais te ferir, né, no ego, né? É muito engraçado, a gente participa de reuniões e tudo, e essa semana a gente teve um episódio né, de reuniões, e quando a gente apresentou o nosso contraponto, a pessoa que recebeu o contraponto, né, ficou totalmente tocada, assim, porque ela entendeu que a gente tinha levado para o lado pessoal, né? E quando na verdade, assim, ela colocou a posição dela, numa posição muito crítica ao nosso trabalho, e aí até aí tudo bem. Nós colocamos o nosso contraponto, porque nós somos uma agência, né? E às vezes o cliente ele mistura um pouco as coisas, ele não está no nível de maturidade ainda para entender que a agência não pode ser ele, né? E que ele precisa participar do processo muito mais ativamente, né? E quando ele traz uma referência para a reunião, e aí entra a frustração do não resultado, ele traz essa referência e, de alguma maneira, retira toda a sua responsabilidade, colocando no colo do outro, e a gente tenta, de alguma maneira, contra-argumentar, aí não há uma aceitação. Então, assim, e ele é líder da empresa dele,
né? E isso, cara, isso cai como uma bomba, assim, porque a gente percebe à distância, né, as insatisfações do time, das pessoas que trabalham, né, por conta de posturas, às vezes, que são muito viscerais, sabe? São do fígado, né? Quando, na verdade, a gente deveria agir com a razão, né? Então, você aceitar o contraponto, você como líder, você coloca a sua posição, o seu liderado vem e te dá um contraponto, fala, olha, mas eu acho que você também não teve participação ativa nesse ponto. Porra, aí você, sabe, se queima. Fala assim, ah, não, tal. Cara, liderar é um desafio e às vezes a frustração que você tem pessoal, sei lá, da tua vida, do teu ano, né, enfim, você tem que realmente matar no peito, né, e tentar fazer seu time se engajar com você. Então, há uma diferença muito clara entre ser líder e ser chefe, né? O líder, ele é admirado, ele é seguido, né? Ele é... Simplesmente as pessoas querem estar do lado dele, querem absorver o conhecimento que ele tem, querem beber na fonte que ele bebe, querem saber o que ele faz, né? E o chefe, cara, as pessoas têm medo, elas têm medo. E elas sempre estão no modo reativo. Então perceba aí, você que está no teu negócio, e a gente, nesse encontro que a gente teve, né, a gente falou das frustrações que é liderar, porque por vezes a gente tem que suportar realmente um fardo muito mais pesado. A gente enxerga isso, o nosso liderado não enxerga, mas a gente não deve jogar essa frustração, né, do tipo, porra, e eu que faço isso, e eu que faço aquilo, né? A gente tem que entender, e eu nunca parto, gente, daquela derivada de, ei, você errou, né? Ei, conserta isso, né? Eu quero entender, né, lá na mais profunda camada, o porquê que aquele erro aconteceu. Será que aquela pessoa ela está atuando onde ela tem mais aptidão? Será que não foi um erro de avaliação da minha parte em colocar aquela pessoa para cumprir aquela tarefa? Será que eu não estou sufocando nela as melhores habilidades que ela tem, colocando-a numa área que ela não vai responder por aquilo? Né? Será que ela está passando por um momento difícil? Eu queria conversar com ela para entender, né? Para ajudar. E aí sim, todos juntos aprendemos e vamos corrigir. Né? Então, essa postura, muitas vezes, que a gente tem, né, de trazer para o lado pessoal, o nosso ego dominando aquilo ali, né? Falando, cara, eu não vou aceitar o contraponto, eu não vou aceitar uma opinião diferente, eu não vou aceitar de modo algum que me questionem, né? E aí você acaba contaminando o teu ambiente de trabalho, né? Contaminando todo o teu time por conta de uma postura tua, no momento que você estava passando, às vezes, de frustração, e ali cabe uma reflexão, né? O líder, ele não tem que ter vergonha de pedir desculpa, o líder, ele não tem que ter vergonha de chegar para o seu liderado e falar, cara, foi mal, eu errei, vamos junto aqui, você vai conquistar, sim, o respeito das pessoas. O líder também erra, ele também se excede, né? Mas todos, independente do nível hierárquico, estão ali com a intenção de acertar, com a intenção de fazer a coisa acontecer, né? E às vezes conversas mais duras precisam existir, mas não no sentido de ofender, não no sentido pessoal, mas no sentido de todos chegarem ao denominador comum e de todos assumirem suas responsabilidades em cima do erro. O líder, o liderado, a equipe precisa ter essa maturidade de entender que nós somos um organismo vivo, em que nós fazemos parte desse organismo e que, de alguma maneira, ele não funcionou direito ou a gente não conseguiu o resultado que a gente esperava, porque houve ali um desencontro, houve erros, obviamente, precisam ser apontados os erros e precisam ser mostradas soluções, né? E aí, quando a conversa ela parte para um lado muito pessoal, né? Tipo, cara, vocês erraram e, né, e eu não errei, né? Porque tem muito líder que é do tipo assim, né, eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Cara, isso é a pior coisa que tem, né? Então ele deixa de ser líder e passa a ser chefe, ele deixa de ser admirado e passa a ser temido. Isso vai contaminar todo o teu time. Então, nesses aspectos, né, que a gente estava conversando sobre liderar e ser liderado, sobre liderança, a gente chegou à conclusão que o líder realmente ele é um cara muito solitário. Ele toma as decisões sozinho, né, na maioria das vezes, decisões muito difíceis, né, ele precisa internalizar isso, mas ele precisa ter uma casca, né, uma camada de proteção ali, para que aquilo não fira nunca o seu ego, né, para que aquilo não seja levado para o seu lado, para o lado pessoal, né, e para que aquilo também não desperte nele um comportamento agressivo, um comportamento onde ele vai despejar nos outros as suas frustrações. E a gente estava comentando justamente isso, como é difícil você equilibrar tudo isso,
né? Por que eu tenho que aguentar tudo e meus liderados não? Por que eu tenho que fazer tudo e meus liderados não? É justamente por isso, porque você é o líder, porque você está puxando a fila, e existe o ônus e o bônus de ser um líder, de ser um dono de um negócio. Então, voltando ali à pergunta, né, empreender, ter uma empresa, é um desafio enorme, é um desafio enorme. Então, muita gente às vezes pensa do lado bom, assim, eu vou empreender, vou ser meu próprio chefe, né? Não vou mais dar satisfação a ninguém e tal. E você vai ter que lidar com outras habilidades, com outras áreas que talvez você não tenha habilidade suficiente para aquilo. Você vai ter que buscar encontrar essas habilidades e você precisa estar muito bem com isso, né? Pessoalmente falando. Você precisa estar disposto a aprender, ter humildade de entender que não sabe, de começar do zero, enfim, de aprender, de buscar ajuda, de conversar com outras pessoas, de se conectar. Enfim, cara, liderar e ter um próprio negócio é um desafio enorme e muitas vezes solitário. Então, pensa bem nisso. Esse foi o meu ponto de reflexão aqui. Diante de tudo que aconteceu aí na nossa última semana, queria te agradecer. E se você está ouvindo esse áudio aqui no nosso podcast Desobediência Digital, queria te convidar a seguir, favoritar o nosso podcast, compartilhar aí no teu Instagram, marcar @desobediência ou @Gutenberg Fernandes. Vai ser um prazer saber que eu estou conseguindo contribuir um pouquinho com o teu dia a dia. Beleza? Obrigado, valeu e até a próxima.